Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 176. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Chico, faz isso em música. O que está acontecendo? Thiago, só porque ganhou um humorista na Ucrânia, o mundo está ao contrário agora? Pois é, Michel. Pois é, a gente sempre usa a referência do Legião Urbana, a gente decidiu dar uma variada no pop nacional. Vamos a um ex-titã. Boa, bem lembrado. E eu queria dizer a vocês que ganhar o humorista da Ucrânia é uma coisa muito ultrapassada, porque aqui no Brasil já ganhou o Tiririca, o deputado mais votado da história do Brasil. Eu acho que o Brasil verdade. tá na vanguarda. Eu também acho. E indicou tudo que tá vindo e Deve ser virá. referência. Exato. Né, Cris? É Referência. isso aí. Tudo funcionando aí? Nossa senhora. Então vamos começar que nós temos bastante assunto hoje. Vamos dar um boletim sobre o Festival de Cannes. Vamos falar sobre 2 filmes, né, Chico Firman? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Explica São pra- Vidas explica pra Duplas, nós. o filme do Olivier Assayas, que questiona digital, analógico, para onde vai, de onde veio. E vamos falar que esse filme estreou nos cinemas. E vamos falar também de um filme da Netflix, não é isso, Thiago? O filme da Netflix chama Durante a Tormenta. Exatamente. Não é da Netflix, né, gente? Mas tá passando no Brasil na Netflix. Não é da Netflix. Mas é, de certa forma, Michel? Não tem dinheiro da Netflix, tem não nada. tem dinheiro da Não, Netflix. só a distribuição no Só Brasil. no início Só do a filme distribuição no aparece Brasil. Netflix. Mas a Netflix faz o que porque a quiser, Netflix né? joga ali Mas tem a um marca. hype da Netflix. Tem o hype da Exatamente. Netflix. Então teremos isso, um filme espanhol, um filme francês. E vamos falar um pouquinho quais nossas expectativas depois que a lista da competição de Cannes saiu, não que ainda está finalizada. Lembrando para os nossos varandeiros participarem nas redes sociais com a gente, no Instagram, no Twitter. Facebook, no Twitter, no blog cinemanavaranda.com. Quando o Thiago gosta na de fazer vida, os né? comentários, na vida, em todos os locais, né? Participem com a gente. Outro lembrete muito importante, não é lembrete, é um aviso, na verdade. Nós vamos colocar hoje no link do post, já colocamos nas redes sociais. Nós vamos fazer daqui a algumas semanas um episódio especial sobre os 20 anos do ano de 1999, os filmes que marcaram aquela época. Então, o Chico fez uma pré-lista de 25 títulos. Estamos pedindo para os varandeiros votarem em um dos filmes. E aí nós vamos fazer um episódio especial lembrando toda a época, todo aquele ano, e falando de um filme, especificamente que vai ser o filme vencedor dessa nossa enquete, certo, Thiago? Que escolha difícil, né, Michel? Você podia lembrar, sei lá, 5 filmes que foram lançados em 1999? Temos Clube da Luta, temos De Olhos Bem Fechados. Tudo temos sobre Minha Mãe. Tudo sobre Minha Mãe. Temos O Vento nos Magnólia. Levará. A lista é eclética. Tem Bom Trabalho, da Claire Denis. Tem de tudo. Que ano, hein? Quero Ser John Malkovich. Matrix. O Gigante de Ferro. Tá South vendo? Park. Quase mas- assim. E Maior, melhor. vários outros. Tem até filmes que não estão na lista, tipo Beleza o Lugar Chamado Americana. Notting Hill. É um ano Esse é marcante. sucesso. Exatamente. E outro comentário importante pra dizer que Cinemateca da Varanda, o filme que foi eleito, a gente acabou não falando na semana passada, foi o filme da Claire Denis. Ah, da Claire Denis Denis nada. mudou. Cleo das 5 a 7 da Da Nevardar. Cleo. Seria ótimo, né? O filme Claire Denis das 5 às 7, Maravilhoso. dirigido pela Guiné A Vardar. gente, Muito vai, bom. a gente vai filmar esse filme esse ano, vai ser sensacional, versão brasileira. Olha, eu acho Agne que Vardar. a Claire Denis podia fazer uma homenagem a Vardar, né? Sendo ela a grande cineasta francesa da atualidade, já que a Vardar já nos deixou, então ela podia refilmar a Vardar. Je vous envoyer a WhatsApp para a Claire Denis, tá bom? Vou mandar um Nossa. WhatsApp para a Claire Denis. Vou ter essa ideia maravilhosa. Quem é chique fala em várias línguas, Então né, teremos Thiago? Cleo das 5 a 7 para vocês aí em breve. Boletim de Cannes. Saiu a lista da competição e da Um Certain Regard. Vamos ficar mais focados na competição, é claro. 19 E a Semana da filmes. Crítica saiu hoje, né? Também saiu a Semana da Crítica hoje, mas a Semana da Crítica sempre são filmes bem de gente bem menores, desconhecida, né? É. Foram divulgados 19 títulos, isso indica que devem ter talvez mais 2 ou 3 aí a serem esperados. Um deles, se ficar pronto, é certeza, já está confirmado, é o Quentin Tarantino, mas só se ficar pronto. E dizem que se não ficar pronto, eles vão colocar o filme da Greta Gerwig No no lugar, na lista, que é né? a nova versão do Adoráveis Mulheres. Exatamente.
Dois filmes que ficaram de fora porque não estão prontos, que o diretor lá de Cannes já informou, que é o filme do James Gray, que não fica pronto. É Astra, né? Exatamente. E o filme do Hirokazu Koreeda não ficou pronto. Era um filme com a Catherine Deneuve e La Vérité. mais uma outra atriz francesa, o ator francês conhecido. Então, assim, tinha tudo a ver com Cannes, mas ficou de fora. E já avisaram que não vai ficar pronto. Da Não é lista... Binoche, não? Oi? Não é Binoche, não? Talvez, lembro mais. talvez, Enfim. eu não lembro. Não, tudo bem. Da lista, alguns pontos curiosos. Quem quiser, a lista tá aí na internet pra todo mundo ver, então não vamos ler todos, mas alguns pontos curiosos. A gente fala tanto da posição das mulheres. 4 filmes dirigidos por mulheres na competição, é mais que o dobro dos últimos anos. Normalmente são 1 ou 2. Filme da... São quase todos primeira vez que estão na competição. Tem a Mati Diop, que é a primeira vez. O filme chamado Atlantique. Tem o filme da Céline Sciamma, que já passou... Ela teve filmes já... O Tomboy, que participou em Berlim. O Girlhood, que concorreu em Cannes, mas não em competição. O filme austríaco da Jessica Hausner. E o filme francês da Justine Triet. Então, 4 mulheres, eles estão aumentando a cota, digamos assim, Thiago Faria. Ainda assim é pouco, né? Perto de 19, né? Podia Sim, ser um pouco sim. mais. Mas já é muito bom. É a questão que a gente sempre comenta aqui no podcast da representatividade. Não é que o número de filmes dirigidos por mulheres tenha aumentado tanto assim, mas é Mas interessante. acho que aumentou. Enfim, Talvez não tanto assim. talvez não tanto assim. Mas é interessante que os festivais estão meio que forçando que essa barreira seja quebrada, e isso é muito bom. Sem dúvida. Tem que forçar, tem que colocar mais filmes Os festivais dirigidos estão por aí mulheres. pra isso, né? Exato. Outra coisa interessante que me chamou atenção, tem alguns retornos importantes, né? Temos aí um retorno de um diretor que fazia tempo que não filmava, é o Elie Suleiman. Ele não está filmando na Palestina dessa vez, está fazendo na França, mas é um filme aparentemente do típico dele. Diretor de Intervenção Divina, que o Thiago adora. Exatamente. A gente gosta também. Tem o Marco Bellocchio, que eu fiz uma lista aqui, desde 2010, do filme, nenhum dele competiu em Cannes. O filme mais antigo, sim, mas ele participou em Mostras Paralelas, agora ele vai competir. É uma coprodução brasileira, então o Brasil tem... principalmente italiano, mas tem uma participação brasileira lá. Ele chama, acho que é A Traição em português. E o Pedro Almodóvar, que vai estrear aqui no Brasil em junho com Dolor e Glória. O filme já passou no festival, acho que de Maiorca, na Espanha, e foi super elogiado. Os espanhóis gostaram bastante. O filme com Antônio Bandeiras. Aparentemente ele voltando para algumas das raízes dele. Então é um filme que gera grande expectativa, Pedro Almodóvar, né? E Cannes, quer dizer que Cannes aceita filme que já passou em outro festival? Pois é. Porque antigamente tinha isso. O Ed Wood, eu lembro que ele concorreu ao Oscar em 2000, no começo dos Depois anos, foi pra e lá. depois foi pra Cannes, na competição. Mas eu achei que tinha O acabado. Pedro isso. Almodóvar vira o filme gostar, deve ter dado uma bela de uma exceção, né? Pode ser uma palma aí, hein? Porque Tudo Sobre Minha Mãe era palma garantida, terminou perdendo pra Rosetta. Que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso também. Os dois são maravilhosos, mas... E o Almodóvar, falando em Rosetta, ele concorre com os Irmãos Dardenne de novo esse ano. estão aí. Exatamente. Outra coisa que eu quis A chamar abertura é o atenção, Jim Jarmusch, um filme de zumbi. temos zumbis na abertura. É um filme que tem tudo a ver com Cannes, né? O Jarmusch já vira e mexe, é habitué lá, com grandes estrelas, né? Só os zumbis que é um pouco mais surpreendente. Eu tive a curiosidade de verificar de 2010 pra cá quantos filmes cada diretor teve. Porque a gente fala que são sempre os mesmos. E sim, muitos nomes são sempre realmente os mesmos. Mas assim, são 10 anos, né? 2010 a 2019. E eu encontrei lá 5 filmes do Ken Loach, queridinho da Cris. 5 filmes? É um ano Em sim, 10 um ano não, anos. ele lança um filme, né? Ele lançou o filme, tá lá, né? Não tem muito erro. Inclusive, ele tá com o filme novo dele lá. Uhum. Os Irmãos Dardenne, 4 filmes. Nossa. Isso é incluindo este ano, tá? E depois uma quantidade enorme de diretores com 3 filmes, como o Farhadi, Koreeda, o Diazanque, o Jim Jarmusch, o Garrone, Naomi Kawase, o Ceylan Sorrentino, o Almodóvar, Xavier Dolan, tem mais uns 3 ou 4. Então, são 3 filmes, o resto só 2 ou 1. Então, assim, a gente fala muito de repetição, aqui também tem a 15 anos, Reis a 2, que não saiu ainda, mas assim, até que não são tantos, né? Eu achei que Já foi eu achei que ia ser mais, mais eu repetido. Talvez esse período de 10 anos tem diretores que demoram mais pra lançar. Tem o Haneke só 2, porque ele demorou mais pra lançar. Exato. A gente tem o Terrence Malick esse ano também. Exatamente, volta do Terrence Malick. Terrence Malick com 3 horinhas de filme, 3 né? horas é o maior filme, né? É o maior filme. Tem o Desplechin também, que não anda fazendo coisas muito interessantes, né? O Desplechin, Deu ele uma- vive numa gangorra, né? E tem o Mas Bong Joon-ho. Eu achei o filme interessante dos dois, do Desplechin e do Bong Joon-ho. Eu só li a sinopse, eu achei bem interessante. Eu tava Foi um dos lendo mais que o Bong interessaram. Joon-ho
tava meio que não tava muito achando que o pessoal vai entender o filme. É um conto sobre duas famílias diferentes Parasite. que vão se encontrar, reacionar de alguma forma. Outra coisa interessante, não podemos esquecer de falar, tem Brasil na competição de Cannes, Thiago Faria. É verdade, Mas o Kleber, surpresa, né? Kleber Mendonça Filho voltando com Bacurau Isso. Isso. na competição principal e na Um Sertão Rigar tem o Karim Ainu com O Céu Invisível. A Vida A Vida Invisível. Invisível, desculpa. A Vida Invisível. Exatamente, os dois estão lá. O Kleber Mendonça Filho era de esperar, porque ele já tá se tornando um habitué, mas é super legal ele tá Não lá, só né? por isso, eu acho que também pelo barulho que fez a exibição em Cannes do Aquarius, E o né? sucesso do Há Aquarius, 3 né? anos. O Aquarius, Mas sucesso assim, foi um mundial, filme que né? causou muito, então eu acho que Cannes também quer aproveitar um pouco e ter um momento de política mesmo, se posicionar Sim, de alguma sim. maneira. Eu vi uma entrevista rápida com ele e ele dizendo que é um western nordestino, É um western sci-fi que eu entendi. alguma coisa assim, sobre uma cidade que de repente os moradores da cidade descobrem que a cidade não tá mais no mapa. O que vem por aí, né? Bacurau chama-se o filme. Bacurau com a Sônia Braga, que estará de novo na Croisette. Isso. E Fernanda Montenegro também pode estar, porque A Vida Invisível é com ela. Então teremos duas das grandes divas divas brasileiras. brasileiras em Cannes. E último destaque que eu vou fazer é que o Ira Sachs tá com o filme lá da Isabelle Huppert. Então acho que ali ele conseguiu garantir facilmente a entrada em Cannes, que Eu passou o acho filme que com a a Isabelle Isabelle Huppert. Huppert que tá no La Verité também do Deve Coreeda. E tem também o Cornélio Porumboiu, né? Com Sim, o os romenos romeno aí tem uma lista grande. com um Acho que grande também é filme. uma lista curiosa, são 6 dos 19, um terço praticamente de diretores que nunca competiram. Eles estão aumentando isso, né? Então são filmes, diretores que nem sempre são do primeiro filme, só tem um estreante, que é a mulher a Mati Diop, mas os outros todos já têm seus filmes, mas na competição esses são estreantes, como por exemplo o chinês que ganhou o Berlim recentemente com aquele carvão negro, o Diao Yan. Como é o nome dele, Michel? Diao Yan. Maravilhoso. É isso? Algumas expectativas? Algum comentário a mais? É isso, não, Sertão Regar tem 3 diretores bem interessantes, né? Que é o Bruno Dumont, que é com Jeanne, que é a continuação da infância de Joana Joana d'Arc. d'Arc, que ele lançou 2 anos antes. Tem o Albert Serrat, que muita gente odeia, muita gente adora, mas odeiam, eu acho. Sim, E tem o Christopher Noé com o filme novo dele. exatamente. Tá bom de Festival de Cannes? Deu uma boa palhinha, Thiago? Tá ótimo. Expectativas? O último foi muito bom, né? O último foi ótimo. O último a gente Eu admito que pela lista eu fiquei um pouquinho decepcionado. Por Porque quê? tem diretores que eu gosto, mas eu não senti tudo isso ali. Até porque eu gosto muito dos Dardenne, mas eles saíram de um filme que eu achei muito fraco. Bong Joon-ho eu aposto nele, sim. O Almodóvar ele saiu de um filme que eu gosto, mas eu não acho que seja um dos grandes filmes dele. E eu acho que já não tá numa fase tão boa. Eu não sei, o Terrence Malick também não gosta dos filmes mais recentes tanto assim. Então, são diretores que apesar do nome... Mas Cannes é isso, né? Cannes é Não os sei se eu nomes, apostaria né? fichas nesse momento neles. Então eu não tô tão empolgado assim por essa lista. mas eu lembro que eu acho que no ano passado eu também fiquei meio assim, será? Tem umas pessoas meio cansadas e no final foi uma competição muito forte o ano passado, né? Sim, Depois de várias vezes a gente malhando, muitos vários anos, fracos, né? E Não prepare-se sei. para ver Xavier Dolan Não, não, ainda aí temos dá. isso. dirigindo e atuando, Então, tá? ainda temos esse Xavier Dolan, favor aí pra enfim. você. E o Xavier Dolan dirigindo e atuando num filme que é lançado em Cannes depois de um outro filme que ele mal foi lançado no mundo porque foi uma bagunça, bomba, um erro, ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele conseguiu demitir a Jessica Chastain do filme, enfim, foi uma desgraça. Bom, saímos de Cannes e vamos falar de um filme que só passou em Toronto, um filme de um diretor francês chamado Vidas Duplas, de Olivier Assayas. Pra mim é uma surpresa o filme do Olivier Assayas ter estreado só em Toronto, não ter passado pelos festivais da Europa, que fosse Cannes, Veneza. Achei surpreendente. É mais um filme francês totalmente. Olivier Assayas, que é um francês de 64 anos, nascido em Paris. Ele debutou em 86 quando ele fez um curta e começou a escrever críticas pra Cahiers do Cinema. Bonita. Você gostou, eu né? Gosto. O 19º longa dele de ficção. Thiago, falamos sobre ele rapidamente. Não, falamos sobre o filme dele, Personal Shopper, o último filme dele. Episódio número 65, Fé Demais, Não Cheira Bem. Sim, eu acho que Personal Shopper marcou muito a varanda, né? Ele
teve esse episódio, a gente elogiou muito o filme, depois ele voltou, acho que no Varanda Awards, ele sempre é Destacado. recorrente, como ele é destacado aqui no podcast, então não poderíamos deixar de falar sobre o novo filme do Assayas. Um diretor que a gente gosta muito, do né, Assayas, Michel? né? A gente gosta. E, Né, e Chico? o Chico? A gente gosta, Chico? Gosto muito. E a O Cris? Clean é um filme que eu amo. Oi, essa é a resposta para o cinema de Assayas para a Cris. Mas aí, algum destaque da carreira dele? Porque eu acho que a carreira dele não tem. Ele tem uma assinatura, mas ele não é assim. Ele não se repete, ele está sempre buscando algo inusitado, Também diferente. acho, Desde que seja filmes pequenos, como, sei lá, Horas de Verão, que é uma família se encontrando. Que é numa... pequeno, mas é um dos filmes mais elogiados dele, né? Eu acho interessante, mas assim, é um filme pequeno, até um Carlos, que é um filme feito pra TV, mas com 4 horas de duração, uma coisa contando uma história Que passou em gigante. Cannes também, Carlos, é um né? baita filme, eu É. acho. Sim, ele varia muito, né? Ele consegue Demon Lover e Boarding Gate, que são thrillers. Ah, e Rima Vep, que tem uma referência ao cinema mudo também e tal. Uma parceria dele com a ex-mulher, né, a Meg Chang. O Clean, que é o filme que eu mais gosto dele, eu adoro, que é com a Meg Clean. Chang também. O primeiro filme que deu uma prêmio de interpretação a uma oriental em Cannes. Ah, é? Eu Olha li só. isso hoje, nas minhas pesquisas. E ela, depois do Clean, se eu não me engano é isso, depois do Clean ela se aposentou. Sim, ela tá aposentada. Tá aposentada. E é curioso porque eles foram casados na época do Irmã Vep e depois eles se separaram. 3 anos depois que se separaram, eles fizeram um Clean. Ah, eles já estavam separados. Exatamente. Ah, Isso é, curioso. já separados, entendi. Né? Entendeu? O Chico lê minhas Entendi. anotações Vi umas anotações aqui. e agora faz sentido. Aham. Tá bom de assaiar? Vamos pro filme, Thiago? Você tem algo mais aí? Algo marcante? Tá, você falou que ele fez filmes muito diferentes, eu concordo, só que eu acho que tem alguns temas que voltam sempre aos filmes dele. Um dos que eu acho que estão entre os principais é que ele sempre mostra um mundo em transformação e como os personagens estão transitando nesse mundo em transformação, seja por transformações tecnológicas, por transformações familiares, por mudanças que acontecem na vida dessas pessoas, e os filmes parece que flagram essas pessoas no olho do furacão. No momento em que essas mudanças estão acontecendo, elas não conseguem dar conta de tudo que existe. Eu acho que esse é um tema que eu vejo em vários filmes dele, seja no Boarding Gate, no Demon Lover, no Horas de Verão, então desde No Personal no Personal Shopper, no Depois de Maio, que é um filme mais histórico dele, falando sobre É uma o Maio de transformação 68. mais literal, né? Vamos dizer assim. São transformações e como as pessoas lidam com isso. Ele tem uma origem de crítico de cinema, então os filmes dele geralmente vêm carregados carregados de cinema mesmo, de história do cinema. Então você pode identificar vários pontos de contato dele com outros diretores, com correntes de cinema. São filmes que não estão só na superfície. Você pode destrinchar tudo e encontrar o passado do Assayas e as referências que ele tem. Muito bem colocado. Acho que é muito bem resumido pelo cinema dele. Sinopse para Vidas Duplas. A revolução digital que chacoalha o mercado editorial. Um editor, Guillaume Canet, uma atriz de teatro e de série TV também, que ela tá fazendo lá, é uma Juliette Binoche, e um autor Vincent Macaian, francês McCann. exemplar, né? Francês exemplar. Vivem em conflito com essa nova fase do mercado, assim como seus relacionamentos amorosos e outros problemas do dia a dia. Thiago Faria, eu li que o Assayas ele faz esse filme como uma homenagem pro Éric Rohmer. E também é um filme sobre mudanças. Ele colocou isso na entrevista que eu li sobre ele. Você concorda com isso? Mudanças sim, porque ele pega o Colabora com o que momento. você acabou de Ele falar. acabou de falar. Ele pega um momento em que você tem personagens ligados ao mundo editorial, né, ao mundo dos livros, e o filme quer discutir como esses personagens vão se adaptar a mudanças tecnológicas que estão rompendo todas essas tradições ligadas ao mundo em que eles vivem. É mais ou menos por aí. A homenagem ao Rohmer, eu acho que tem a ver com a maneira como o filme é construído. O filme é construído muito a partir de diálogos. Quase os um contos filme morais, né? como assim. se fosse um filme escrito que ele fez. E ele contou isso, eu vi uma entrevista que ele disse que escreveu o filme todo e depois, quando ele foi filmar, ele queria xingar o roteirista, que era ele próprio, né? Porque era um filme difícil de filmar, era todo em formato de diálogo. Então, ele teve que buscar soluções ali
práticas, criativas, para não deixar o filme muito entediante, porque senão seria só várias pessoas conversando sobre os temas que o filme está E trazendo. eu acho que também se aproxima do Romé quando é um filme muito sobre relacionamentos também, né? Tem essa discussão da mudança, Do livro versus digital, mas tem muito da vida pessoal ali daqueles 4, 5 personagens principais, dos affairs que eles têm, essa troca, assim, essa interação é ótimo, né? Entre todos os personagens. Então eu acho que tem uma coisa de filme de personagem, filme de diálogo, aí se aproxima acho, do Romé, assim. E o que você acha dessa discussão que ele traz dos livros versus e-books? Não é uma discussão meio atrasada, não? Ele já não devia ter feito isso há uns 5 eu anos acho que atrás? é interessante, porque assim, esse filme, teoricamente, se a gente fosse acompanhar uma cronologia, esse filme devia ter sido feito antes do Personal Shopper. Ah, sim. Porque o Personal Shopper é um filme que já traz a tecnologia para o centro não só da trama, como da estrutura do filme. Tem aquela sequência que a gente falou muito, né, aqui da perseguição pelo WhatsApp e tal. O SMS é maravilhoso. Então, pelo SMS. E aí, assim, ele já traz essa coisa da tecnologia ali. Então, assim, aí depois, agora eu vou refletir sobre isso, parece realmente um passo atrás, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que ele... Sei lá, esse é o momento que ele quis discutir isso. Então, não sei se é tão sei lá, impensável ele fazer esse filme agora. Mas ficou com um gostinho meio estranho mesmo. Ficou? O que você achou, Thiago? Você que é ligado. Eu acho que é um filme bem francês nesse sentido, vou fazer um filme que talvez ninguém queira ver, mas eu vou fazer mesmo, porque eu sou francês, aqui a gente inventou o cinema, então o problema é de vocês se vocês não gostarem. Mesmo, é isso. Eu acho que Arrogante. uma característica do Assayas é que ele realmente parece que não gosta muito de se repetir, né? Ele faz um filme e parece que o seguinte ele quer contradizer o que ele fez ou seguir um caminho totalmente diferente. Numa entrevista que eu vi, perguntam sobre o Personal Shopper, porque o Personal Shopper, o Chico resumiu bem, ele integra a tecnologia na narrativa, então você vê uma cena de perseguição via SMS, é isso, não precisa mais dizer nada sobre o assunto, tá lá filmado. Criada a atmosfera. E nesse ele faz o contrário, ele quer um filme em que existe o discurso, né, o debate. Ele falou que esse filme, a intenção é que fosse um grande debate, que incluísse o espectador. O espectador pode participar desse É debate. tipo um café filosófico. Exato, exato. Ele até várias cenas do filme são pessoas conversando e comendo. E ele pensou por um momento se deveria filmar em mesas de jantar, mas ele achou que ficaria totalmente entediante as pessoas sentadas numa mesa conversando. Então ele deixou as pessoas espalhadas na sala e comendo snacks. Você vê escolhas, né, narrativas. Nossa, ele quis que as pessoas realmente. comessem snacks para que não ficasse tão chato visualmente. Então é um desafio que ele se colocou depois de um filme que foi muito arriscado e muito ousado no tratamento da linguagem, do cinema e tratamento visual. Ele quis fazer um filme que fosse mais falado, conversado. Mais francês, né? Bem francês. Eu acho que bem francês nessa... Esse estereótipo de francês blasé que tá discutindo sempre o intelectual, tudo intelectual, esse sentido que você tá querendo dizer. E colocando uma discussão que como inclusive disse o filme brinca com isso, o filme critica essa versão francesa, como é que eu vou dizer, esse bullying sobre o francês de ter esse tipo de característica, e o filme é assim também, né? É uma comédia, né? Sim. Uma comédia de relacionamentos, mas em grande parte do tempo os personagens estão discutindo um assunto que, como disse o Chico, já se discute há tanto tempo, né? Acho que já até esgotou Já é essa discussão. realidade, não tem o que discutir. né? Aquela coisa, o filme é um debate que inclui o espectador até certo ponto, né? Até que ponto? Inclui, pra mim, não incluiu tanto, porque eu já tô cansado de ver aquela discussão, então não incluiu, eu fiquei fora. Mas tudo bem, a ideia era que incluísse. É quase não como se incluiu. você estivesse querendo falar das vantagens do VHS e não mais assistir um DVD. E aquela porque- discussão, Mas eu né? acho As que pessoas agora vão parar de ler e sentir as páginas e ouvir no streaming, tipo, Mas na nuvem. eu acho que 2010 já discutiu isso, né? é Já uma, passou. é uma discussão, talvez, que faz muito sentido na França, porque a França tem essa coisa mais de ser o apego, país você o diz? intelectual, sabe? Da coisa da leitura e tal. Eu acho que pro francês
não sei se é o francês médio, mas enfim, mas pro francês de uma forma geral, talvez seja mais difícil essa transição. Não sei, eu tô tentando justificar aqui, achar uma Você tá justificativa querendo pra advogar de ele. defesa. É que dá pra ver que ele usou esse mote pra mostrar uma transformação que muda totalmente a vida daqueles personagens, né? Exatamente. Pra gente não faz tanto sentido assim, não é tão dramático, não mudaria tanto assim a nossa vida. Não, concordo. É que aí, por exemplo, a partir do momento que ele não fica só nessa transformação, então ele também precisa pegar o personagem da Juliette Binoche, que é uma atriz de teatro, sei lá, aquela coisa puritana, e ela foi fazer uma série bem popular na TV e tá ficando famosíssima, rica, e aí eles ficam só criticando ela por estar fazendo uma coisa... Quer dizer, ele não fica só na questão do livro, ele quer meio problematizar tudo que fica popular, eles querem dizer que, mas não é bem isso, tem que ser puro na questão do intelectual, quer dizer, o filme fica muito desprezando o que é... O e-book não pode popularizar os livros mais baratos e as pessoas lerem mais, a atriz do teatro não pode fazer uma série de TV de sucesso, ficar famosa e depois voltar a fazer teatro, quer dizer, fica tudo em torno disso, de você tem que sempre seguir esse mundo, não fazer nada diferente, sempre manter a coisa pura. Eu fiquei muito incomodado com essa forçação que o Kurosawa coloca na discussão. Mas é que eu acho que, não sei se isso fica tão na superfície, mas acho que não. Mas acho que tem uma ironia também nesse discurso ali, porque, não posso dar spoiler, mas enfim, no final de tudo, quando existe uma brincadeira com a própria persona da Juliette Binoche, acho que fica meio que... Vocês lembram disso, né? Tem essa brincadeira Sim. lá da personagem e tal, enfim. Eu acho que fica meio assim, tem uma gozação em algum nível ali, entendeu? Com essa coisa, esse apego talvez da coisa mais antiga, da coisa mais clássica, mais tradicional. Eu não sei, talvez essa ironia realmente passa de uma maneira geral. Mas eu acho que tem um pouco ali. E eu acho que esse é um dos aspectos. É o principal, né, discussão do filme, mas eu acho que o filme tem várias coisinhas menores ali. Tem a segunda metade se torna até outra discussão, né? Que são as relações amorosas, né? Eu acho que assim, quando ele monogamia chama como o uma filme coisa fadada ao fracasso, quer dizer, isso dentro do filme. Isso é a história do cinema francês, né? Isso. Enfim, vidas duplas, quando a gente chama de vidas duplas, eu acho que tem vários joguinhos ali, né? Vidas duplas dessa coisa da transformação para as vidas daquelas pessoas. Vidas duplas de todos terem um casinho, uma coisa escondida ali, então meio que terem dois lados mesmo, em relação ao parceiro, ao companheiro. E vidas duplas também nessa coisa da discussão de ficção e realidade, quando o autor lá, que não consegue mais publicar porque o livro dele não está mais se encaixando, resolve pegar as experiências pessoais de todas as pessoas, mudar os nomes das pessoas e publicar isso. Então acho que tem vários níveis de vidas duplas ali. Claro que são assuntos que ficam um pouco menores assim diante do tema principal, que é essa coisa da transição mesmo do mundo moderno pro mundo moderno, sei lá. Mas enfim. Então, eu acho que é um roteiro super intricado, até pra conseguir dar cabo de tudo que você tá falando, Chico. Um humor todo mordaz, mas que no final acaba não correspondendo. Eu achei um filme que fica meio cansativo, ele fica até repetitivo nos temas, quer dizer, ele sai da discussão do digital de casa, vai pro debate, vai do debate, vai pra editora, aí vira a questão amorosa desse autor, ele não consegue sair do mesmo tipo de personagem que ele já fez em outros filmes, e que esse ator, o Vincent Machan, uhum. Aquela coisa meio bagunceira, meio problemática, e fica tudo girando em torno do que dele, a segunda parte, né? Ele, na verdade, é a alma do filme, né? É o grande personagem ali, é o personagem um pouco mais... Você falou que é parecido com vários, mas parece que é o personagem mais diferente ali. Sim, daquele quem conhecer contexto. Ele agora vai achar um personagem super surpreendente. Quem já viu ele, já fala, pô, é o mesmo personagem, eu já vi ele em outro filme. Mas você sabe que eu tava pensando isso? Eu vi esses dias agora o Masculino Feminino do Godard, que é com o Jean-Pierre Léaud. E, assim, o Jean-Pierre Léaud, ele fez o mesmo personagem em todos os filmes do Godard, todos os filmes do Truffaut e em todos os filmes que ele fez na vida. Nunca foi um bom ator. Cara, eu adoro ele. Eu acho ele maravilhoso. Adoro ele, mas ele nunca foi um ator de mudar. Mas o que eu tava pensando é o seguinte, assim, eu acho que tem uma tradição,
uma certa tradição do cinema francês de ter esse personagem maluquinho que eu acho que esse filme meio que traz pra esse personagem. Não tô comparando ele com o filme do Godard nem do Truffaut, mas eu acho que tem essa coisa do personagem que bagunça. Eu acho que ele é o personagem pra bagunçar tudo ali. E termina, eu acho uma bela interpretação dele. Eu gosto muito da atriz que faz a mulher dele também. Pra mim eles são muito mais interessantes do que a Juliette Binoche, do que o Guillaume Canet. Tem um tipo de relação ali super especial entre os dois, acho bem bonito, apesar de ele trair ela, né? Mas assim, enfim, eu acho que o filme, eu não sei se talvez o Assayas não confie tanto nessa discussão que teoricamente é a principal, e ele realmente parte para essas discussões, outros níveis de discussões ali, e o filme, ele tem essa coisa quase bagunçada, vamos dizer assim. Não sei se ele é tão forte em todas as coisas que ele queria focar. E é isso, Thiago. Mas... Eu vejo essa história também de tudo ter duplo no filme. E eu concordo, Michel, contigo, porque quando você diz que não, o filme parece que não resolve isso, né? Porque ele abre de tantas possibilidades de interpretação e no final o que você tem, né? Parece que é mais um exercício, uma brincadeira do que algo que vai além disso. Não sei se o problema foi ele ter tornado os personagens tão estereotipados. Então você tem personagens quase caricatos mesmo, né? O Guilherme Canet muito caricato. E ele parece que tá querendo tirar sarro de todo mundo, todos os personagens. Então é engraçado. Que sinceramente eu não achei muita graça no filme, mas eu fui numa sessão em que as pessoas estavam rindo, então é engraçado. Aí você tira sarro do personagem e levanta questões importantes. Daí você parte do princípio de que o espectador vai se colocar na posição dos personagens como se os personagens fossem amigos dele, interlocutores, e vai entrar na discussão, sendo que os personagens são super caricatos. Eu não sei, pra mim não funcionou. E o pior que eu vejo no filme, caricato? eu acho total. Acho como tirar esse sarro. O personagem da Juliette Binoche, então, que precisa fazer uma série ridícula de TV. Uma série policial, Casa de Papel, talvez, sei lá. Enfim. Mas o que eu acho que é pior no filme pra mim é como ele usa a linguagem do cinema, que é uma coisa que pra mim ele usa tão bem várias vezes. Ele é tão criativo, tem uma energia ali no que ele faz, ele nos surpreende tanto, e nesse filme parece que ele joga isso para um terceiro plano, né? Não é ele nem tá ligando muito pra isso. Ele faz o filme de um jeito despojado, mas que pra mim é um despojado que não interessa, não vai simplesmente. Pra muito longe. Não vai. É como se ele quisesse colocar todos os estereótipos do francês em 4 personagens ali, 4, 5 personagens, e a coisa não se desenrola. Eu vejo o filme mais um emaranhado de cabos no final do que no começo, que se fosse talvez arrumar aqueles cabos e entender que esse caminho é pra cá, esse caminho é pra lá. Não que o filme precise explicar tudo, pelo contrário, nunca nenhum filme precisa explicar tudo, mas eu acho que ele só cria problematizações ou de assuntos que já estão, pra mim, velhos, ou de questões que já estamos discutindo isso a vida toda, questão de relacionamentos, sem trazer nada de... Mas o relacionamento é uma coisa que é passado, presente e futuro, né? Não consigo imaginar que isso vai deixar não vai. De continuar sendo discutido. Mas ele não me traz um ponto de vista, uma novidade. É só estamos aceitando a monogamia, essa fada fracasso. Eu só captei isso como a grande uma lição do que o filme tenta provar. Aí nesse sentido eu acho que faz 50 anos que o cinema francês está falando isso. Então, porque se ele usasse toda essa estrutura e alguém pelo menos me dissesse, Thiago, você viu totalmente errado. O filme, na verdade, usa toda essa estrutura para isso aqui. E fosse algo que eu considero muito interessante, eu iria reconsiderar. Ele tá falando dele mesmo, mas... ele tá se pondo ali, ele é um e-book, como você fez com o Lars von Trier, né, da carreira. Exato, mas enfim, não consigo ver nada disso. Chico, mais alguma coisa ou Metavaranda? Metavaranda. E aí, Chico, filho? Eu não acho tão ruim como vocês. Mas, como eu não consegui defender o filme, então eu vou dar 5,5. Vou dar 5,5, acho que tá bom. Eu acho justíssimo essas coisas. Eu mudo a nota por causa disso. Eu não consegui falar o que eu achava, vai ter que diminuir mesmo. Isso comigo eu converso várias vezes aqui. 4,5. O meu é 4,5 também. E pra mim ficou muita sensação de ter visto aquele Depois de Maio,
Como é o Sim, nome? que eu também. É depois de Michael. Depois de porque eu vi aquele que filme e eu também falei, não é por dos que eu mais que que o gosto. Olivier Assayas fez isso? não Um filme acho tão ruim, quadrado. gente. Sério? Quadrado Eu é, acho mas quadrado é- pro filme falar sobre depois de. é porque eu de gosto Mais tanto 68. dessa coisa do Mais 68 Também, que, mas eu achei enfim. ele quadrado demais. Lembrando de filmes como Clean. Nossa, eu É. adoro Clean. Então, Eu- talvez isso me decepcione nesses filmes que eu considero menores do Assayas, é que ele já fez filmes tão maiores e que pra mim são tão importantes que quando ele faz um filme menor, É. parece que ele Nosso pode, amigo- pode tão mais, né? É, exatamente. Nosso amigo varandeiro do Zodíaco, Ailton vai, Monteiro. vai bater na gente. Não, ele gostou muito. Ele falou que talvez seja uma pausa dele, um filme menor pra a próxima obra-prima. Tomara. Eu espero que sim. Muito bem. Encerramos com França, vamos pra Espanha agora. Vamos atravessar a fronteira. Vamos atravessar a fronteira, Cris. Bora. Inclusive, o diretor que nós vamos falar agora, o diretor do Durante a Tormenta, Oriol Paulo, ele é ali da região de Barcelona, que não deixa de ser quase na fronteira com a França. Então, não estamos realmente só cruzando a fronteira. É um filme catalão, né? Exatamente. O Oriol Paulo, então, é um catalão espanhol de 44 anos. Eu fui ler um pouco sobre a carreira dele. É o terceiro filme dele como roteirista. Ele fez ainda O Corpo e Um Contratempo. E Não, ele, acho que ele tem mais, viu, os Michel? outros são roteiro. Então, como você falou como roteirista? Desculpa, como diretor. Esse é o terceiro filme dele como diretor. É, eu ia falar que eu vi um filme que ele escreveu chamado Os Olhos de Júlia. É o primeiro roteiro dele pro cinema, que é esse. E ele tem mais interessante, um que chama Sequestro, se eu não me engano. Uhum. Ou talvez mais algum outro, mas a direção é o terceiro. Ele virou um dos expoentes do cinema comercial espanhol, atualmente, com sucesso de bilheteria. Focado nessas coisas de thriller, né? É, Essas coisas de thriller. eu vi o Contratempo, a gente vai poder falar um pouquinho agora, mas Aham. o Durante a Tormenta é o modelão. Uhum. Não tem a questão ficção científica que esse tem, mas os outros filmes, mas a questão de plot twist. Tem. Não, o Durante a Tormenta tem, os outros não tem. Ah, entendi, tá. Mas o plot twist, essa ideia toda é a mesma. Mas ele tem um flerte com o horror, com a fantasia de alguma maneira, Ele né? tem outras vertentes, né? Ele começou a gostar de cinema, Thiago, porque a avó dele era fã de Hitchcock e de Agatha Christie. E levava ele nos cineclubes, logo criancinha, que morava pela casa dele, ele ia de criança ver os filmes com a avó e depois ler Agatha Christie. E aí ele talvez ache que incorporou alguma coisa dos dois. Talvez acho, indica algumas coisas. Exatamente. Hum. Não sei se é exatamente isso. Inclusive, você, varandeiro, que está ouvindo, que ouviu que o Oriol Paulo foi assistir o Hitchcock muito cedo e tal, fale pra gente qual é o filme que você viu antes da época que você normalmente veria. Que filme você viu quando era muito jovem? Muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Boa. O Oriol Paulo, ele explodiu mesmo quando ele fez o filme Um Contratempo, que fez 3 milhões de euros de bilheteria na Espanha. E foi pra China e fez 30 milhões de dólares lá na China. E aí, o nome dele, que ele já tinha feito sucesso com O Corpo, mas o nome dele foi se tornar... Foi alçado. Exatamente. ao E ele Olimpo. disse que o filme fez todo esse sucesso na China porque a pirataria antes, tipo Tropa de Elite, 1 milhão de chineses já tinha visto o filme antes de ser lançado na China. Olha. Com a pirataria. Depois ainda fez mais 30 milhões. Então... E por que os chineses, você tem alguma ideia? Não, algum chute? Não, mas sim. Por que os Eu chineses acho- gostam eu tanto acho do que eu nosso sei. amigo? Eu tenho um chute. Diga. O cinema dele, apesar de ter essa estrutura de thriller, tem uma coisa muito forte de melodrama, né? Nos dois filmes, no Olhos de Júlia, que não é dele, mas que é o roteiro dele, tem muito isso também. E aqui eu acho que é uma característica do cinema de suspense espanhol. Eles têm essa coisa de misturar mesmo, de ter umas coisas excessivas e tal. De trabalhar isso como se fosse uma coisa mais normal. E o chinês, quando vai fazer melodrama, ele também tem isso. Ele também tem uma coisa de trazer essa carga dramática muito pesada. De uma maneira ou de outra, em filme de gênero ou de outro, eu acho que tem isso. Então, eu acho que o melodrama é um elo ali entre a China e o... Não, eu acho que é por aí. Fora essa narrativa... Eu chamei de narrativa chiclete, porque ela gruda Sim, você, também né? tem isso, Você pode gostar ou não gostar da história, mas se você começou a acompanhar os personagens, você fica grudado, tem que saber o que vai dar essa história maluca que ele tá criando, né? Sim. Um Contratempo que eu vi, que foi esse que fez... Que tá na Netflix. Tá na Netflix, e é o 10ª maior bilheteria na China de filmes não chineses. Ele é o ou rei não da China, americanos. esse cara. Mano. É um baita sucesso. É um filme sobre um empresário que está sendo culpado de um assassinato da amante, que ele acorda no quarto do hotel
com as portas todas trancadas, ele tá desmaiado e a amante morreu no banheiro. E aí tem todo o desenrolar cheios de plot twist e reviravoltas surpreendentes. E uma trilha gritando nos seus e ouvidos. drama, romance. Eu acho que o Durante a Tormenta e o Tempo é um pouco desse cinema comercial espanhol nato. Então, você pega um pouco do melodrama do Almodóvar, de Julieta, de Volver, e coloca com os thrillers que o filme espanhol gosta muito de filme de gênero, terror e suspense, e junta tudo isso de maneira bem narrativa, bem chiclete pra te grudar mesmo e você não desgruda dali. Vamos falar da sinopse e aí a gente começa a falar de Durante a Tormenta, que o Thiago tá alucinado para falar de Durante a Tormenta. Uma interferência entre dois tempos podem causar o efeito borboleta avassalador. Vera, Adriana Ugarte. tem a chance de salvar a vida de um garoto que morreu há 25 anos e morava na casa onde ela mora agora. Mas isso muda a vida de muita gente, inclusive a dela. Tiago, Complexo aí, Michel. complexo. Complexo. Complexo é a sinopse. Vendo o filme fica mais. Né, Cris? Você assistiu Durante a Tempestade? Eu assisti Tormenta, durante a Tormenta. Eu assisti Durante a Tormenta. E foi uma coisa assim, sempre tem umas sessões do Michel que eu vou pulando, né? Ele fica assistindo e eu vou só desviando, né? Que nem Matrix. E aí... A Cris é o Neo dessa casa. E aí ele tava assistindo esse filme e eu vi uma cena e eu não consegui desgrudar mais. Eu fiquei vendo e aí, como é que falam? Eu me tornei exatamente o que eu mais temia. Gente que fica vendo filme modinha da Netflix, que fica vendo filme do Chino Darin. Daqui a pouco eu vou estar fazendo xixi no Reserva Cultural, entendeu? Então temos que tomar cuidado. Eu tive que fazer uma pausa, contar o que tinha acontecido do filme, que fazia, sei lá, uns 10, 15 minutos, porque ela ficou lá vidrada. É isso. E aí, Thiago, e você? Que explode a janela? Não, eu gosto. Eu acho legal ver o entusiasmo do Michel com o cinema espanhol. A gente encontrou um gosto nicho de que o cinema Michel espanhol. gosta, né? A gente nota o que prendeu o Michel. Eu vou pegar... Eu acho que como é um cinema que não chega no Brasil, isso me deu mais interesse de ir lá conhecê-lo, atrás. Eu vou pegar 2 comentários de ouvintes nossos. Eu não lembro o nome deles, porque eu não tô com os comentários aqui, mas teve uma ouvinte que fez um comentário que deixou o No Michel Twitter. um pouco irritado, Não, que ela falou... de jeito nenhum irritado. Que ela falou que tinha uma fórmula do cinema espanhol que ela notava assistindo. Ela não deu detalhes, mas ela falou: parece tudo igual, Casa de Papel, Durante a Tormenta, e o filme lá não sei das quantas, fulaninho que estreia na Netflix. Os filmes que ganham o Goya são todos iguais, Michel. Aí depois, Não são, cara, veio um outro ouvinte que comparou o nosso amigo diretor, que eu esqueci o nome. Oriol Oriol Paulo. Eu adorei esse nome, mas eu não consigo lembrar. Ele comparou ao Shyamalan. E Coitado do eu vou Shyamalan. juntar os dois então, tá? Eu acho que nessa vontade de contar histórias e de Quem fabular tem que comparar é o David e Fincher, de contar histórias, de fabular, de prender nossa atenção com reviravoltas, dá pra notar que é um diretor que gosta disso. Depois eu vi uma entrevista com ele é um cara que ele gosta do que ele faz mesmo, ele adora contar história e prender nossa atenção. Nesse ponto, só nesse, me lembra Shyamalan, sim. Mas, voltando à nossa primeira ouvinte sábia, eu acho que cinematograficamente é padrãozinho, não vai do nada a lugar Não é nenhum. nenhum, sim. Eu não vejo nada Shyamalan perto dele é Hitchcock, porque em termos de cinema, nossa, é padrão, é Casa de Papel. Parecia que eu tava vendo um episódio da Casa de Papel. Eu acho que tem aquela coisa do algoritmo, não tem? Porque total. Nossa. aquela situação do menino é tão Stranger Things, né? O menino olhando pra aquela TV. E ele vestido de Marty McFly. É meio Stranger Things com Black Mirror, eu diria, Nossa. assim, né? Não, mas assim, na Totalmente. estética mesmo, no visual, você nota os Sim, filtros sim, que sim. são filtros de seriado, Não né? tem nada especial. O especial é como ele tá narrando o filme e te prendendo, porque como cinema, eu tinha falado isso quando Não, quando inclusive eu na falava pro puxadinha, Michel não tem enquanto a gente tava nada. assistindo que parecia que a gente tava assistindo um episódio de seriado. Sim. Colado, né? Sei lá, uns 3 episódios de seriados colados. Bem feito, eu É uma- acho, é uma né? Ele novela, funciona. Mas um seriado, seriadinho, é tipo, isso. mais um seriadinho da Netflix que você vai lá, assiste e no dia seguinte você não lembra mais. É Mas eu roteiro, acho- roteiro. Mas aí eu acho curioso o que a nossa ouvinte apontou, porque realmente tem uma característica desses produtos mais comerciais, e a Casa de Papel é um fenômeno, né?
que é você descuidar, não descuidar, mas Um dos não atores ter... é da Casa de Papel. É verdade. O marido da... É Vera. Álvaro Morte, Morte. eu acho. Isso, que Morte. que é o nome dele. Álvaro Morte. Eu lembrei porque eu vi A Casa de Papel, então assim que ele apareceu, você opa, viu Casa de Papel. Ah, É. qual é o seriado que esse cara É não verdade, viu? eu Ele viu vi. todos. Eu não Mas vi também. é que eu noto que ele tem todas as referências de filmes como De Volta para o Futuro, A Casa do Lago e tudo mais, só que faltou esse elemento cinematográfico no filme. Eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque me envolveu, o filme todo me envolveu. Eu prestei atenção o tempo todo, não achei entediante. Eu gosto de filmes sobre essas viagens no tempo, enfim. É um Mas paradoxo temporal barra viagem no tempo que eu não... né? É o que eu tinha dito da outra barra vez. efeito borboleta. É efeito borboleta é. com alta frequência com a Casa do Lago. E aí saiu isso daí. Mas é divertido. Resumindo tudo, eu acho que é um filme divertido. O que eu acho que falta é esse elemento de cinema, né? Então, porque é um grande seriado, não é? Pra se mim fosse é um grande simplesmente uma seriado produção, legal, assim, um se fosse seriado uma legal. produção Netflix, só pra Netflix, eu acharia ok, tudo bem, mas, né? Cadê a cena? Né? São vários... Eu vou Não muito... tô vendo. Eu vou cena muito, marcante, eu vou né? muito nessa linha. É um filme que, assim, quando a gente definiu que ia ser ser a pauta pauta. da semana, eu não tinha visto ainda. Foi no feriadão, eu já tava, né, viajando, então eu tô assim, vou ver e tal. E aí, vou lá, ligo a Netflix. Aí começou a cair a Netflix no lugar onde eu tava. Eu disse assim, meu Deus, agora o que é que vai acontecer? Não vou conseguir ver. Terminei conseguindo ver. Tava tendo uma tormenta? Tava tendo uma tormenta. Teve uma pane, cara. Você também fez alguma comunicação com pessoas Ninguém do apareceu, além? mas enfim, eu podia ter Vera. aparecido do futuro, né? La Mujer del Futuro. Mas aí quando eu vi que o tema, não sabia nada do filme, quando eu vi que o tema tinha a ver com essa coisa de viagem do tempo, paradoxo temporal, eu disse assim, olha, interessante, porque eu adoro esse tema. Já te interessa. Acho delícia. Mas, e aí, assim, vi que tinha esse padrão, também acho que tem um certo padrão do cinema comercial espanhol, dos filmes que eu vejo, assim, eu acho que tem não uma fórmula fechada, claro, mas assim, eu acho que tem uma embalagem que todos os filmes têm uma semelhança entre si, esses filmes mais policiais. E eu acho que me lidei bem com isso, assim. Na verdade, é um filme que eu considerei diversão mesmo, que eu considerei queria ver como ia acabar. Eu acho que assim, é um roteiro que vai pra um rocambole demais. Sem limites, Né? né? Porque assim, ele podia ser um pouco mais simples nas resoluções dele, mas ele quer ter a revelação Isso eu acho do que... personagem adulto. Isso eu Cara, acho que é um aquela cena defeito. que você... 20 minutos você já descobriu o que estava acontecendo. 20 minutos não. Quando Sim, ele não. aparece a primeira vez, você... Opa, é ele, Toda óbvio, vez, né? toda vez que é citado o nome do menino, dá o insert dele. Mostra o rosto dele, assim, tipo, ele tá só meio que olhando, mostra ele, fala, gente, mas tá de Dicas brincadeira. da né? edição. Quem será que é? Não, né? aquela edição coisa. com Hello. Não só isso, né, Cris? Mas aquela coisa. Um ator dos mais importantes que tá lá no segundo, terceiro nome Não nos tem créditos como, que não né? tem função Que aparente tá sendo- na trama, né? Que tá lá só Que pra tá lá. comandar a delegacia. Mero coadjuvante? Interrogação. Não, mas o que eu falo é o seguinte, que aí tem a cena da revelação em si. Então a cena dura uns 20 minutos pra poder colocar todas as coisas, armar toda aquela coisa que você já tá sabendo que vai acontecer, já sabe que é. Mas aí tem... Eu sou... E tem uma coisa nas interpretações que eu não sei se é, porque eu não tenho conhecimento tão acho que grande é. de cinema espanhol. Eu acho que até... Mas tenho conhecimento dos filmes do Almodóvar, que são um grande cinema, na minha opinião. e- Adriano Gatti é a Julieta, né? É a Julieta é. do filme da Almodóvar. Mas eu noto uma interpretação impostada, né? Mas isso é cinema Mamacita! espanhol. Então, É o eu cinema acho... espanhol. Não do Almodóvar. Almodóvar foge disso, Não, então. Julieta tem. Olha, Thiago, eu vou vários deixa eu explicar tem. pra você. É porque o Almodóvar, ele é tipo Douglas Sirk, ele consegue juntar mais esses elementos. Mas assim, as interpretações deles também são super excessivas. Assim, excessivas não, mas assim, tipo, caricatas, mais caricatas. Exagerados, assim. Assim, é o tipo de interpretação, É. né? É o tipo de... É o jeito espanhol de ser, assim. mais né? ou menos isso. Você pega uma Marisa Paredes, sabe, de salto alto, A Flor do Meu Mas Segredo, eu vejo sabe? no Almodóvar, ele usa isso a favor do Pro bem. kit, né? É. Do humor, do excesso claro no É filme, que o no Almodóvar, visual do filme. Ele tem
a questão autoral dele, que é forte, que ele conseguiu incorporar esses elementos tão comuns do cinema espanhol pra dentro do cinema dele e ficar uma coisa almodovariana. Acho que ele consegue trabalhar melhor, ele tem uma coisa mais autoral mesmo, que você falou. Exatamente. O Oriol Paulo, ele é só Um cineasta industrial, roteiros, ideias, plot twist e historinhas pra você ficar preso. Não tem nada ali. Eu, por exemplo, eu vi ontem também no Netflix o filme do Julio Madden, A Árvore de Sangue. Que a diferença de um roteiro do Oriol Paulo pra esse é que não tem o thriller, mas é totalmente rocambolesco, cheio de plot twists, histórias sendo contadas. Mas o Julio Madden tem filmes bons. Mas pelo que eu lembro... Esse recente. Então, pelo que eu lembro... Os Amantes do também. Sim, o Lúcio Sexo eu gosto legal. muito também. E eu lembro que ele tem mas esse é totalmente um olhar, roteiro né? desse. Mas ele filma. Mas esse olhar como ficou. cinema. Esse olhar ficou. Não esse filme último. O que eu acho é que eu não vi tantos filmes do Oriol Paulo. Eu até quero ver um contratempo, porque faz tempo que eu ouço falar desse filme e eu queria ver só pra me divertir mesmo. É um cinema comercial pra agradar, é divertido, ele quer deixar você fascinado ali, e eu fiquei fascinado. Tanto é que eu terminei de assistir, tava na hora de pegar o buzu, eu terminei de assistir, eu nunca assisto filme no celular, porque faltava 40 minutos ainda, e aí eu precisava ver 40 minutos no ônibus, no celular. O final desse filme. Precisava ver. E assisti, e assim, fiquei meio ligado. Podia ter visto o resto quando chegasse. Não podia, porque eu cheguei muito tarde. Mas, enfim... A curiosidade era maior, né? Não, mas foi uma coisa que não me fez... Eu fiquei só decepcionado pelos rumos que o roteiro em si tomou. Porque o cinema, como a gente falou, é meio plastificado, é meio básico, tem muita coisa quase de novela mexicana, vamos dizer assim. É que eles estão reinventando o visual da novela. O que eu percebo numa série como Casa de Papel é que Casa de Papel é uma novela, né? E quando você assiste a uma novela da Globo, por exemplo, você nota que a Globo reinventou o visual das novelas para ficar um pouco mais moderno, moderno bem entre aspas, né? Mas um pouco mais estiloso, parecendo série de TV da HBO. Enfim, eles mudaram os filtros que eles usam. Enfim, mudaram o visual das novelas. E o que eu noto nessas séries... O ritmo também, mudaram o ritmo. E o que eu noto nessas séries tipo Casa de Papel é que também aconteceu isso. No conteúdo mesmo, na trama, continua aquele melodrama, aquele thriller, aquela coisa, com muitas reviravoltas e tudo. Mas no visual, eles deram uma polida na coisa, uma modernizada para se enquadrar nesse formato de uma série americana. No início depois da Tormenta, nada ali me parecia diferente de uma série americana. E foi curioso, porque por coincidência eu vi o Depois da Tormenta, e logo depois eu vi o Anjo, que é aquele filme argentino que foi selecionado ao Oscar pra ele. Enfim, não gostei tanto do filme, mas se você pegar só o aspecto visual dos dois, é bem legal. É um exercício aí pros nossos ouvintes. Assista um e depois o outro. Logo depois, não precisa assistir inteiro. Só o início de um, fim de um e o início do outro. Nossa, um é TV e outro é cinema. Sim, é isso. Concordo. Daí é você gostar ou não. E assim, ser cinema. Daí é você gostar ou não e achar que é o cinema ruim, cinema sei lá o quê. Enfim, mas tem diferenças na linguagem que são muito claras. Um tá usando a linguagem cinematográfica de um jeito mais criativo e o outro é um padrão, né? Ele foi lá e colocou na forma do que se faz. Inclusive, o filme também tem o Chino Darin, né? Sim. E você pega as duas interpretações dele, assim, eu acho que, enfim, ele é um ator recente, novo e tal, mas eu acho que ele já é esperto o suficiente para entender que esse filme do Oriol Paulo é um filme para ele ser mais pomposo, para ele ser mais dramático e tal, para ele fazer voz assim, soturna. Mas não é assim no Brasil, Chico? Quando um ator vai fazer a novela da Globo, ele não fica mais brega, usa uma voz assim, minha querida. E quando ele vai pro cinema, ele não fica mais naturalista. E no Anjo, que é um filme que, inclusive, o personagem dele eu nem gosto muito, assim, no Anjo, mas ele tem uma naturalidade muito mais interessante e tal. Acho que são dois formatos. Né? Acho que são dois formatos, Sim, mas né? são interpretações carregadas e um clima de folhetim, né?
É interessante ver pra que um plot twist. pra que toda lado hora. cada país leva o seu cinema comercial, né? Que Depois da Tormenta me parece ser... Durante a Tormenta. O Durante a Tormenta me parece ser um cinema bem comercial Super, espanhol. É. Sim, E no cinema comercial argentino a gente também nota algo pasteurizado, mas num outro aspecto. Acho que cada país leva para um lado. No nosso cinema muito comercial são as comédias da são Globo as Filmes. comédias, Também É interessante, né? super- Porque o cinema comercial espanhol é muito, tem muito o policial, né? Essa coisa policial no cerne deles. E no Brasil É a comédia. é a comédia, né? Não existe cinema policial brasileiro. Pouquíssimo, né? Quer dizer, existe, mas não, assim, nessa quantidade não existe. Mas não é é o- o grande cinema É o que o comercial. Michel fala sobre gênero, né? Eles filmam gênero. gostam muito A de gente não filme filma exatamente. tanto gênero, Mas só sabe uma comédia. coisa que eu acho interessante no filme? É justamente ele pegar. Ele. Não sei se é um movimento ou se é o contrário, mas assim, independentemente disso. Ele pegar o melodrama, que é, sei lá, a expressão dramática do latino, do espanhol, enfim, e inserir essa coisa da fantasia que ele gosta, que é o universo dele, que ele traz isso em alguns filmes. Os Olhos de Júlia tinha isso também. E ele trazer e espalhar a coisa dele ali dentro daquele formato do melodrama, que eu acho que faz sentido dele querer respeitar o cinema que, sei lá, que é mais reconhecido reconhecido no sentido de povo mesmo, né, pelo espectador no país dele. Ou se é o contrário, se é tipo assim, vou pegar o meu cinema e vou inserir o melodrama, entendeu? Não sei qual se inserir no outro, mas eu acho interessante esse casamento, porque não é só mais um thriller, é um thriller com uma viagem no tempo, é um thriller que tem um plus aí. Então tem eu acho interessante ele abraçar isso e fazer, assim. E como ideia, eu gosto do filme. Eu acho que ele só faltou se concretizar como cinema mesmo. Porque como ideia eu acho Ideia tudo interessante. Como ele usa vários gêneros e como se um gênero estivesse dentro do outro. O melodrama, o thriller, a fantasia, a ficção científica, tá tudo ali, tudo misturado no filme. Como ele usa todo esse rocambole que às vezes não leva a lugar nenhum mesmo e às vezes parece muito óbvio, mas parece que ele quer chegar a algum lugar e esse lugar onde ele quer chegar parece ser para mim uma discussão sobre maternidade, a maternidade da personagem, o fato de dela ter uma filha e como seria a vida dela se ela não tivesse tido a filha. Então ele leva toda essa discussão mais de fantasia para uma reflexão mais humana, mais palpável. Isso eu acho É bom, muito curioso acho você falar interessante. isso, porque nas entrevistas ele diz que a ideia dele do filme foi quando ele estava na dúvida se teria um filho ou não, e ele acabou depois de um tempo decidindo que não ia ter filhos, e o que mudaria na vida das pessoas em torno dele. Então ele fez exatamente esse filme partindo desse pressuposto, depois criou toda essa história. Porque quando você rocambolesca em filma realidades paralelas, uma realidade e a outra que poderia ter sido, né? Você na verdade está discutindo opções que você toma na sua vida. O IC, O né? que aconteceria se eu tivesse tomado essa opção? E o filme carrega essa ideia bem até o fim e ele encerra de uma maneira agradável, fofa, né? Que faz a gente terminar de ver o filme suspirando. Enfim, é um diretor com boas intenções. Romantic, Thiago. É um diretor com boas intenções. Romântico. Mas, sabe, que teve um ponto do filme e um ponto ali de muita reviravolta que eu olhei e falei: imagina esse roteiro filmado pelo Shyamalan. Teria sido maravilhoso. Maravilhoso. Porque ele teria acertado várias pontas ali. No momento que você tá falando isso, você tá abalizando aquela... Não, então, é o que eu Tinha que digo. cortar uns 3 plot twists ali pra ficar mais Não tranquilo. acho. Acho que o Shyamalan ainda colocaria mais uns 2 ali no final. É porque tem no Shyamalan esse desejo da narrativa, de fabulação, mas também tem cinema. Sim, E aí me fez admirar mais o E não Shyamalan. tem cinema. Porque faltou, né? Faltou um diretor Eu acho que ali. tem cinema básico. Acho que tem um cinema Tem- padrão. Tem eu história acho sendo que... contada, né? Só isso. Então, liga a câmera pra contar essa história e acabou. eu acho que a gente vai concordar. Tá parecendo, né? Enfim.
é um filme que a única coisa que me irritou de verdade no filme foi que ele tem 2 horas e pouco que não precisava ter. Podia ter 1h40, tava ótimo. E eu acho que a Netflix, ela... Não, mas não é da Netflix o filme, né? Mas enfim. Mas tem muito filme hoje em dia, inclusive na Netflix tem muito. Todos os filmes da Netflix têm mais de 2 horas, é impressionante. Sei lá... Por que será isso, Não sei, Chico? eu Estreou acho que é porque uma... não tem compromisso comercial verdade. no cinema. Estreou essa exibidor. semana do Billy August, que tem 3 horas. Nossa. Coragem, assistir Billy August pois por é. 3 horas é bem Então. coragem. Você vai ser corajoso bastante? Não, Eu também não não. vou. Tô frouxo, viu, pra isso aí. Mas aí, uma coisa que eu queria complementar e ao mesmo tempo sair um pouco da conversa. Por falar em Shyamalan, vocês viram que saiu a notícia agora ontem, anteontem e tal, que ele chorou, ele falou que ele chorou ao ver as primeiras críticas negativas do Vidro. Nossa. Que ele falou, nossa, será que eles nunca vão dar uma chance pra eu fazer a coisa que eu acredito Mas e nem tal? teve tanta crítica negativa. Ele não Não, gosta de teve, ver né? nenhuma Teve, crítica eles não negativa. gostaram, né? Foram Gente. 30% no Sério? Metacritic, no- Como Mas todos os os americanos filmes não dele, né? gostam. Eles gostam. Desde Sinais, sempre. eu acho. Não, acho que Sexto Sentido eles Sexto Sentido, gostaram. sim. Não, Depois- nesse sentido eles depois gostaram, nunca mas mais, né? Corpo Fechado, médio, a Vilas eu acho que mais ou menos também, não sei, É, sempre apanhando. não lembro. Cris, algo mais pra falar sobre Durante a Tormenta? Não, é isso aí. Mas tá varanda? Mas Você tá quer ver o bacana. próximo filme dele, Cris? Olha, não sei, né? Quer- Se quer- ligarem a TV na sua frente, você vê. Isso, vamos fazer de um jeito confortável. Já deixa ligada a TV, deixa rolando. Já vou conversar pra vocês que eu não vi bem do começo, já peguei o bonde andando, então não foi esse sofrimento de 2h09 pra mim, foi um você pouco perdeu uns menor. 15 minutos. Entendeu? Então, Mas- vamos mas- seguir assim. Mas nesse ponto, eu discordo um pouco do Chico. Ele me envolveu, mesmo sendo muito longo. Eu Não, ele fiquei me envolvido. envolveu, mas assim... Parecia uma série, 3 episódios, um combinho ali de Eu 3 senti que eu tava episódios. vendo isso. Eu senti que eu tava vendo isso. Você faz um episódio que se passa mais no dia do menino, aí você faz um episódio que se passa mais no dia dela, aí você faz uns 2 aí do cambalacho. Aí, Tipo, maratona Maravilha. pra acabar a temporada pra saber o que Isso, aconteceu, quem isso, matou no final, quem não exatamente, matou. exatamente. É mais ou menos legal, isso. legal. O outro é a mesma ideia, só que o Contratempo, ele vai criando versões do que pode ter acontecido no crime que você fala, pelo amor, acaba logo isso daí. Mas é a mesma ideia, ele te prende, você quer saber o que vai acontecer no final. Mas eu acho que ele é menos criativo, mas assim, o raciocínio é muito É só ele parecido. entrar numa escolinha de cinema. É, Eu acho que o próximo ele filme vai ser estudou- bom. Ele estudou cinema em Los Angeles. Que bom. Ele precisava fazer reforço. Não, só prestar mais atenção a isso, né? Roteiro é bom, mas não é 100%. Tô achando que foi na Flórida que ele fez, hein? Talvez. Cris Lume, qual o seu meta-varanda? 5. Chico Firman. 6. Thiago Faria. Eu vou dar 5,5. Eu vou dar 5,5. Hoje estamos empatando as notas, Thiago. Nossa, eu fui que dei menos. É, mas olha que só. E o isso, eu Michel, que é gostei, o fã que do isso? Oriol, do Ariel. Olha isso. Aumenta minha nota aí, então. 5,5. Então vamos fazer assim, eu dou 5,5 também. Vamos Aí vamos fazer facilitar. todo eu não mundo posso, aqui, que maravilha. Eu gostei do filme, eu não posso ser a menor nota. O que tá acontecendo? Vamos pastelar tudo assim, que nem Então, o cinema do isso Oriol Paulo. significa que Depois nos desse padrões plot twist convencionais. das notas, E nos padrões convencionais, Eu o filme voltei ganhou no tempo, 9,5. falei com a mulher da TV, falei, volta minha nota. É isso que É eu ia isso, falar. é Teve isso. uma viagem no tempo, eu também voltei. Beleza. Com isso ficou com 55 do meta-varanda e ele Sério? está pendurado. Sério que era 55? Eu pensei que fosse uma grande surpresa. Ficou pendurado, está aqui convidado Pra quê? pra qualquer coisa. Pra nada. Thiago Faria, Oi. momento puxadinho da varanda. Você tem alguma coisa pra gente debater ainda mais nesse programa de hoje? Olha, vi vários filmes, mas eu quero recomendar uma espécie de documentário musical que eu vi na Netflix, chamado Homecoming, um filme escrito, dirigido, produzido e cantado pela Beyoncé. Editado. Ela colocou nos créditos tudo isso, viu? Porque ela pode. E Então ela cantado, colocou, e ela cantado, botou? interpretado, e composto e tudo. Ela fez tudo. Ela foi eletricista. Dançado. tudo. Enfim, O que é esse? que é um Homecoming. OVNI? É. No ano passado, a Beyoncé fez 2 shows no Coachella Festival, que ela passou um bom tempo planejando, ensaiando, porque ela deveria ter feito esses shows um ano antes, só que ela engravidou e não pôde fazer as apresentações. Então, ela levou esse projeto como se ela estivesse criando um novo álbum, Tá. a partir das músicas que ela já tinha na carreira dela.
Então, quando o show foi apresentado pela primeira vez, provocou um impacto enorme, porque estava ali um espetáculo que o Coachella nunca tinha visto naquelas dimensões de superprodução mesmo, e também de criação, porque ela adaptou as músicas que ela havia gravado, o repertório, a um novo formato, tanto musical quanto visual, tendo como guia as fanfarras, que ela sempre gostava de assistir quando era mais nova, nos colégios, principalmente colégios negros, né? É uma tradição nos Estados Unidos. E aí ela repassou não só a carreira dela, como contou uma história da cultura negra americana resumida em um show, em um grande espetáculo. Para os fãs, imediatamente foi tratado como um show histórico, e realmente é impressionante. Desse no fim de semana, né? Um ano depois chegou o documentário que mostra esse show intercalado a cenas do processo de criação do espetáculo. Eu acho o show incrível. Então, pra mim, é engraçado quando isso acontece, porque a Beyoncé ela lançou vários discos muito bons e muito surpreendentes, só que pra mim, o que ela conseguiu nesse show foi o auge da carreira dela, porque ela encontrou um estilo mesmo, um formato musical pra traduzir tudo que ela faz. Então é o auge que ela conseguiu no palco. São 200 pessoas no palco, é um trabalho Grandioso, impressionante. né? Então é um filme longo, tem mais de 2 horas, tem 2 horas e 20, Tô falando. como manda a Netflix. Só que eu acho que pra quem gosta de música pop, não dá pra não ver, tem que ver, porque foi o que teve de mais marcante nos últimos anos e que E a mais diretora repercutiu. É ela ou tem mais Ela- gente? Ela assina assina como tudo no filme, Mas como tem mais diretora Não, e tudo. Porque aquele Lemonade tinha, tipo assim, a diretora Beyoncé, mas tinha mais uns 11 créditos Tem de direção. tem um co-diretor no filme, eu esqueci o nome dele. Também Mas conhecido ela- como Ghostwriter, né? Tá. Mas o filme, ela faz questão de mostrar o processo todo pra deixar ali provado que ela que resolvia tudo, no fim das contas. Até o marido dela, o Jay-Z, ficava ali em segundo plano. Bem, é a história que ela quer contar e o importante é que ela conta muito bem, né? E pra quem gosta, tem que um prato ver. cheio. Eu achei muito, muito bom. Cris, Chico, algum assunto pra puxadinho? Bem, estreou o filme novo do Gia Zanke, que é um diretor que pra mim já foi melhor, mas eu acho que ele é sempre um diretor muito interessante, né, pra gente Amor até as assistir. cinzas. Exatamente. E passou aonde, Michel? Cannes? Em Cannes ganhou melhor atriz, não foi a... Não sei, não, acho que não ganhou não. Acho que não ganhou nada. Não ganhou mas nada eu não, é verdade. Foi o confirmo pra Aika, você foi o falar. Aika, eu acho. Foi o Aika que ganhou a atriz. isso. O Aika também não gostei tanto. É um filme dessa fase que realmente assim não me pega tanto dele. Eu gosto muito dos filmes dele até os anos 2010, um pouco antes, tal. A década passada eu gosto muito do Em Busca da Vida, do Mundo. Mas é um filme que eu sempre acho que vale a pena prestigiar. Então, o Jazan que tá aí em circuito, vale a pena assistir. E o Anjo, eu acho que é um filme que eu achei mais interessante do que eu imaginava que seria. Né, que o Thiago já falou dele, é do Luiz Ortega. É um filme de estreia, se eu não me engano, não lembro direito. Sim, filme de estreia, É. passou no CTRH. Tem produção do Almodóvar, alguns órgãos da imprensa tentaram vender como se fosse um filme do Almodóvar, mas não é. Mas Amei a trilha sonora desse filme. É muito Essas legal músicas mesmo. argentinas dos anos 60. Tem meio Jovem Guarda. 70, não? 60, 60, 70, 70 ali. Amei. Eu já ouvi 3 vezes no Spotify. Eu adorei. Passei o fim de semana ouvindo. A gostei ambientação muito. do filme é muito legal. Acho que os atores estão muito bem. O menino que faz o personagem principal, acho que ele tá ótimo. Achei que é um filme que tem cores fortes. Tem uma questão, como o Thiago falou, cinema forte. Mas como filme achei chato. Então, achei que eu acho não vai nada a lugar bem nenhum. interessante, porque pra mim o personagem é interessante. Mas eu achei. É biografia, né? É uma biografia, é uma história- verídica de um garoto assassino. Não, Mas- o garoto ladrão. Ladrão, Michel. assassino, Não é assassino. as duas coisas, né? Também, mas mais ladrão, né? Quer fazer um Bonnie e Clyde, a Argentina ali, achei que a parte de cinema achei legal, mas a história Eu gostei, não gente. me Vão pegou. assistir. É o muito que, legal. a impressão que eu tive com o Anjo é que é um filme que se deslumbra demais com o personagem, né? E até chegar num ponto em que você se pergunta,
sério que você tá se deslumbrando por esse personagem mesmo? Tipo, reflita. Pô, Que é um psicopata, né? Então reflita. Você tá se deslumbrando realmente. Parece que o Close personagem. nos lábios. Olha como ele é. Parece que Olha o esse personagem cabelo. é usado pra o filme fazer firula, né? Fazer brincadeirinha, Como se fosse divertir. Como se fosse Elvis Presley, É, né? exato. Eu achei Rola um excesso de referência de reverência. Scorsese, É, sabe? é bem isso. Então, eu acho que eu vejo coisas divertidas no filme, mas parece que ele deixa no final uma sensação de, cara, cadê a moral ou a discussão sobre a reflexão moral nesse filme? Onde tá? E por que você quis filmar esse personagem? Mas não precisa. Não precisa, ter. né? Acho que não. E voltando pro Gia, eu acho bom o filme dele, ainda acho que ele já teve momentos melhores. Desde o filme anterior, As Montanhas Se Separam, eu acho que ele não tem sido tão criativo quanto ele já foi. Esse filme, acho que ele tenta voltar a temas como... Essa coisa das pessoas em movimento na China, ele sempre usa, né? Mas ele volta de novo pra cidade que foi inundada pela hidrelétrica. Quer dizer, ele tá sempre ali voltando a temas que ele já exerceu de maneira É a mesma cidade do... É a mesma... Busca da Vida? Sim, exatamente a mesma. Olha. Aquela onde vai ser inundado. Sim. Mas acho curioso a ideia da passagem do tempo e como os personagens foram se transformando ao longo do tempo. Mas eu acho que os dois filmes, As Montanhas Se Separam e esse, ele tá mais flertando com melodrama, uma coisa mais novelesca do que nos outros, que ele tinha uma coisa muito criativa da narrativa, algo muito inusitado, muito poético. Pra mim, desde eu acho que ele tá mais meloso. O outro filme vai falar, eu gosto muito. Você gosta, né? Eu não sou fã. Mas não acho que seja... Eu acho que é um filme diferente desses dois. Talvez, Eu esqueci qual que é. É um toque de pecado. E o Toque de Pecado. Eu acho bem diferente. Eu acho um filme que ele vai por um caminho que ele é totalmente diferente do que ele estava Sim. fazendo até então. Assume mais essa coisa mais narrativa clássica, mesmo que ele seja diferente. Tem uma narrativa mais clássica. Nesses eu concordo, tem um pouco mais de... Mais ainda. Mais ainda, mais melodrama e tal. Mas, enfim... Acho que vale a pena ver, porque hoje eu acho que ele tem grandes coisas no cinema dele sempre. Mas vou falar que de todos os filmes que nós falamos hoje, pra mim ele é o melhor de todos da pauta de hoje. Da pauta de hoje e tal. Acho que é um cinema que vale muito a pena, temos que ver. Tá. E tem um filme bem interessante que estreou também, brasileiro, chamado Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, do João Salavisa, português, e da René Nader Messora, ou Messora, não sei como é que chama, brasileira, e que são um casal, né? E é um filme que é estrelado por índios, atores, né, de origem indígena e tal, que meio que fazem eles mesmos, mais ou menos, misturado com ficção. Essa coisa do cinema brasileiro recente, que tem um peso muito, muito grande da experiência do próprio ator com o que ele já fez e tal. É um filme bem interessante, me surpreendeu, achei um filme bom, assim, dentro dessa onda que já me cansou um pouco dessa coisa da mistura de Mas é legal, esse eu gosto também. Você assistiu também, né? Vi, eu gosto. E é isso, vale a pena se dar uma força também pro Passou filme. Passou em Cannes também esse filme. Passou em Cannes. Passou no Sertão Regal, eu acho, né? O Salavisa é o único diretor português, talvez o único diretor do mundo, que ganhou 2 prêmios de melhor curta em 2 grandes festivais. Em Cannes e acho que outro foi em Berlim. Foi o Rafa, é um deles, né? Eu não vou lembrar agora os títulos. Lembro o nome, Vamos pro aquele momento agora? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Essa semana tivemos vários comentários, eu é que não tive tempo de respondê-los, então eu vou trazer alguns aqui pra gente comentar. A semana foi muito corrida, não consegui entrar lá no blog pra deixar comentários. Desculpa, gente. Semana de mudanças, como muitas foi o episódio inteiro hoje. Exatamente. O Igor Delfino, ele falou o seguinte: muito bom esse episódio, estou acompanhando vocês há pouco tempo e fico feliz em falar que vocês ajudaram a resgatar o meu amor pela 7ª arte. Oi, Igor, bem-vindo. Olha, que legal, hein? Estou ouvindo muitos episódios antigos e é simplesmente maravilhoso ficar ouvindo vocês falarem sobre cinema. Fiquei super curioso para ver o filme Em Trânsito, pois, além da história me chamar a atenção, como não ver um filme que teve nota 10 do grande Chico? Eu dou toda a razão para ele. Eu acho que eu já iria correndo a videolocadora. Eu não me daria tanto esse VHS. crédito, não. Mas, enfim.
Quem comentou... Mas esse filme vale. Quem comparou o nosso Oriol Paulo, que Ao nome, hein, Shyamalan. amigo? Ao Shyamalan, foi o Arley Silva. Ele falou que tanto esse filme da Tormenta como o Contratempo e O Corpo são suspensos que deixam preso ao filme do começo ao fim. Não só aquela obra-prima, mas um bom passatempo cheio de plot twists. É isso. Ele resumiu, Resumiu, né, perfeitamente. Perfeito. E o comentário que eu achei o mais legal dessa semana... Opa! que Temos o foi- mais legal. Temos o candidato ao Mais prêmio, legal. O Henrique Miura? prêmio Henrique Miura no Varanda Eu Awards. criei agora uma jingle. vinhetinha mais legal. Vai ser essa. É do Lucas Fratini. Ele escreveu o seguinte. Foi ótimo esse Muito bom, né? comentário, eu li. Disse que tá pra comentar há um bom tempo, mas depois de 3 anos perdi a vergonha. Escuto o podcast desde o primeiríssimo, gravado Aê. e regravado. É bom que ele... Eu li É também. bom relembrar esse isso. gosta, né, É. do podcast, porque ele sabe As que histórias. foi regravado. Que nós Porque a gente perdemos grava... o episódio tá, inteiro enfim, e não vamos gravamos de repetir, novo, porque vai ter é gente isso. reclamando E que a ele gente repete. guarda. Escuta o podcast desde o primeiríssimo, gravado e regravado bem baixinho, com todos tímidos. Descobriu o adolescente, porque ele disse que quando ele era adolescente... Descobriu por acidente, porque ele disse que quando adolescente ele acompanhava o meu blog, Super 8. Olha. Na época que eu seguidor. gravava playlist... A gente também acompanhava, né, Michel? Também. O Tá Thiago bom. tá aqui por causa disso. Olha, Uhum. que honra, né? Aí ele ouvia lá as playlists que eu gravava, que eu deixava... É engraçado que não tinha ainda Spotify, essas streaming na Você época. já tinha criado Eu soluções pegava pra música isso. por música, juntava tudo num arquivo, esses que hoje a gente usa pra gravar podcast, Nossa, fazia é um arquivo mesmo, completo olha só. e jogava A lá mixtape. na mixtape, É. no meu blog. Não Olha tinha só que e-book coisa. nessa Não tinha época. e-book, não tinha nada. internet, quase não tinha nada. Se o Assayá acompanhasse seu blog, ia ter um filme sobre isso. Ele É. ia se assanhar. Aí ele falou o seguinte: em 2015 para 2016 fui fazer um intercâmbio na França e na solidão de uma cidade pequena do sul, em que, pasmem, eu era o único brasileiro, por recomendação de um amigo comecei a ouvir podcasts. Nessa de ocupar o silêncio da casa, tive curiosidade em saber por onde andava o Super 8. Será que ele ainda montava playlists? E aí descobri o Cinema na Varanda, que tinha acabado de lançar o primeiro episódio. Naquela época o podcast me ajudou muito a me sentir menos sozinho naquela cidade estrangeira, me levando diretamente para as rodas de conversa com os amigos após as sessões. E passei a entender aqueles velhinhos que perdem o companheiro ou a companheira e deixam a televisão ligada na sala para dar a impressão de ter alguém em casa. Oh, Chico. gostamos do Lucas. Você Ei, gostou, né? arrasou, Lembrou arrasou. Você nem Coração imaginava pra que o você Lucas. estava toda semana no interior da França, hein? Lembrou um filme, Cris sabia, filme sim. do Miyazaki, né, Chico? Lembrou. Lembrou. Do Parece. Miyazaki? É aquela coisa do velhinho que liga rádio na Mas cozinha, tem esse- viúvo. Tá, tudo bem, beleza. Também Não, top. tô bolando Eu um concordo. roteiro O próximo, possível. o próximo. Ele vai lançar um, né? Desde então, escuto religiosamente podcast, seja cozinhando, correndo ou em transporte público. E sempre que sei de um amigo em situação parecida longe de casa, faço questão de indicar o podcast. Sei de alguns casos que também funcionou, transformando inclusive numa rotina de debate sobre os episódios via WhatsApp. O Chico quer entrar nesse grupo, Fratini. É, E eu quero- agora, pô, como me faz? coloca Tô no curioso. grupo. Me coloca no grupo, que eu quero ficar só dando spoiler. Então, para Eu além vou do contar toda a verdade sobre o Thiago, o Michel e a Cris. Então, para além do trabalho cultural, que outro podcast troca de chave do Shazam para o Jafar Panahi? Isso, Isso isso eu vou te falar que é o único do Brasil, é o único cinema na varanda. Num clique. Concordo. Existe um lado empático muito bonito e humano em fazer questão de se reunir toda semana para que possamos conversar sobre cinema com vocês, mesmo com os seus trabalhos. Olha, e tem trabalho, viu? Gripes, também tem muita gripe. Eu e que o diga, temporais né? Eu que o diga. Talvez até sem saber ou querer fazem um bem físico e mental para muita gente. Bom, é isso. Esse comentário tá enorme. Parabéns, meninos, e obrigado por não terem desistido depois dos acidentes iniciais de percurso. Depois ele fala um pouco aqui sobre o filme Em Trânsito e sobre Suspiria. Recomendo que vocês leiam lá no nosso blog cinemanavaranda.com o comentário do Lucas, que é por causa desses comentários que a gente se anima Você pra anima a vir gravar, toda né, semana aqui, Lucas? exatamente. Exato. Muito obrigado, viu? Foi, E eu foi já- ótimo. Que bom que você perdeu a vergonha depois de 3 anos e... E o Lucas é meu Comentou. ouvinte favorito a Da partir semana. de agora. Não, a partir de agora. Eu sempre assim, a partir de agora. Até o próximo, né? Até E eu o acho próximo. Mas lugar- esse do Lucas vai demorar, hein, pra Vai, passar. esse O fica lugar legal. perfeito pro Cinema na Varanda viralizar é em pequenas cidades francesas com um único brasileiro. Isso aí é sucesso garantido, né? Petitville.
Só vou registrar também que nós recebemos o e-mail do Alexandre Rodrigues de Assunção, que ele comentou, fez um comentário bem grande sobre o Suspiria, e no final ele comenta: que tal o cinema encontrar novas histórias e deixar as que já foram bem contadas de lado? Não é todo mundo que sabe recontar histórias e o passado nem sempre se repete. Eu só queria entender uma coisa, o Alexandre Rodrigues de Assunção ou o Alexandre Rodrigues de Assunção? De Assunção. É o nome de dele? Espaço Assunção, exatamente. Ah, tá. Ele O tá nome dizendo- dele, de nome dele. Assunção, Tá dizendo que o Paraguai. cinema tem que parar Nome dele de completo. contar histórias velhas É, e contar claro. histórias A novas. moda dos remakes continua, ele abre assim o e-mail. E a gente falou sobre isso, sobre Falamos. a razão de fazer remakes, se concordamos, se não concordamos. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. 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 Lute.